Salve Maria Imaculada, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Maria, Rainha da Paz. Esse é o canal dedicado a Nossa Senhora e você faz parte desse exército, você faz parte dessa família, que você também é chamado a ser um guerreiro, uma guerreira de Nossa Senhora, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo de batalha espiritual, que são os tempos apocalípticos. Gente, estamos nos tempos finais, e o chamado de Maria para nós é cada vez maior e mais intenso. Que nosso coração possa ecoar esse chamado dela, e provocar em nós uma mudança interior dia após dia, aquele propósito ser um dia mais santo do que o outro, e não reincidir no pecado, como nós fazemos sempre. Viver uma vida em estado de graça é o que nossa mãe mais deseja, e é o que causa alegria também no coração de Jesus, amém? Sejam bem-vindos ao nosso canal Maria Rainha da Paz. Deus abençoe você, a tua família, a tua vida, que Deus abençoe a toda a humanidade, que todo mundo possa ter um encontro pessoal com Jesus, e a nossa oração também é muito importante para isso. Sinta-se agraciado, por quê? Pode ser que a vida esteja uma porcaria, né? Muito ruim, tantos problemas, ok. Mas ainda temos a oportunidade de mudar o nosso coração. Pensa naquelas pessoas que partiram dessa vida hoje e não estiveram em estado de graça e não estiveram na amizade com Deus. Certamente, né, Deus queira que não. Que Deus tenha tido uma misericórdia naquele momento, mas podem ter ido para o inferno por terem negado Jesus, de repente ter uma morte súbita, onde não houve o tempo para se arrepender de forma verdadeira dos seus pecados, se confessar esses pecados, um atropelamento, um assassinato, uma bala perdida, um infarto, enfim. São várias circunstâncias que podem levar uma pessoa a uma morte repentina. Se não estiver em estado de graça, nesse mundo passageiro, gente, se não estiver na amizade com Deus, nossa, pode receber a condenação eterna, esse triste fim. Ouvir aquela frase, né? Afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, e ide para o fogo eterno. Gente, não é desejo de Jesus mandar ninguém para o inferno. Eis porque, quando a mãe de João, ao chegar para Jesus, disse: Senhor, permita que os meus filhos se sentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. O que ele respondeu? Não depende de mim. Ou seja, depende da gente. Escutar o chamado do alto, levarmos uma vida santificada, levarmos uma vida abraçados com Jesus e atendendo ao apelo de conversão de Nossa Senhora. Então que possamos buscar cada vez mais uma vida na graça divina. Meus queridos, uma perguntinha para vocês antes. O seu filho, a sua filha, tá? Para você que é pai, para você que é mãe. Quando chega o final do ano, em meados de dezembro, o que você prefere escutar? Que o seu filho passou de ano direto ou que ele ficou de recuperação? É claro, né? Nós queremos que ele passe de ano direto, porque isso prova o quê? Que ele está apto para passar para a próxima fase. Ele absorveu aquilo que foi passado. Ele está preparado para novos desafios. Porém, o que é melhor? A recuperação ou uma reprovação? É claro que seria a recuperação. Felizes as almas que vão para o purgatório, porque só vai para o purgatório as almas que estão predestinadas à vida eterna. Porque aquela pessoa que morre e no seu juízo particular recebe a condenação, aquela sentença triste, infelizmente não tem nem como ir para o purgatório porque não vai adiantar. O purgatório é uma purificação, meus queridos. Antes de mais nada, eu queria ler para vocês o que diz o nosso catecismo em relação ao purgatório, tá? Olha só, está lá no número 1030. A purificação final no purgatório. O que é esse estado de vida? Os que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e também de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Ele está aqui, ó. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12, versículo 32, tá? Mateus capítulo 12, versículo 32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Amém? Então, aqui está o nosso catecismo, tá? A explicação breve do que é esse estado de vida que é o purgatório, que é concedido aos eleitos. E nós repetimos tantas vezes aquela frase quando estamos na Santa Missa: concedei-nos o convívio dos eleitos. Nós nunca paramos para pensar o que isso significa. Concedei-nos, Senhor, conviver com os eleitos para sempre. Quem são os eleitos? Os santos, aqueles que aqui viveram um amor perfeito as coisas do alto, aqueles que amaram Jesus, porque não vale a pena ser um hipócrita, que nós vemos superficial, mas Deus, ele sonda cada coração.
Se somos verdadeiros, Deus sabe. Os homens podem não saber, podemos enganar qualquer um, mas Jesus sonda os corações, Ele vê o interior. Ele sabe o que tem aqui dentro, quais são as intenções. E nenhum hipócrita vai herdar o reino dos céus. Amém? Meus amados, essa leitura, né, foi sugerida pela minha esposa Adriana. Está aqui nesse livro, né, que ela comprou, Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova, tá certo? No final desse vídeo, eu vou deixar aqui o dado de contato da minha esposa para quem quiser adquirir o livrinho, tá? Mas não agora. Eu deixo para vocês no finalzinho dele, prometo. Na página 63, está aqui, meios para evitar o purgatório. Olha o que o autor vai dizer, né? Já compreendemos o que é o purgatório, agora vamos entender como podemos evitar ir para o purgatório. Como que nós podemos evitar, né, ficar muito tempo nesse estado de purificação. Olha só. Podemos e devemos fazer tudo quanto esteja de nossa parte para evitarmos as terríveis purificações do além-túmulo, ou para diminuir a sua intensidade e duração. Deus não quer que vamos ao purgatório. Prefere que reparemos nossas culpas aqui na terra, para que não se dilate um só instante nossa entrada no céu na hora da morte. Olha o sonho de Deus. Que aqui nessa terra sejamos homens e mulheres tão santos, mas tão cheios da luz divina, amados, tão cristãos verdadeiros, que ao chegar a nossa partida, nosso juízo particular, ou se morrermos no dia da sua volta gloriosa, seja só uma sentença: ide para o paraíso eterno. Mateus capítulo 25. Vamos lá. A vida do cristão deveria ser tal que no momento mesmo de morrer estivesse ele preparado para a visão beatífica imediata, ou seja, dispensando qualquer purificação. O purgatório é um último esforço da misericórdia de Deus para acolher em seu seio as almas imperfeitas, que rechaçaria eternamente sua justiça divina. Eis aqui os principais meios para evitar o purgatório. Primeiro, fugir do pecado. Por menor e leve que seja, no momento do juízo, à luz do céu divino, nós daremos conta de sua espantosa gravidade. O menor pecado que seja, tá, gente? E descobriremos em nós uma infinidade de manchas e defeitos que agora se nos escapam ou que apenas lhes concedemos importância. Em aposento onde entra tanto sol, não há tela de aranha escondida, dizia Santa Teresa. Segundo, fazer penitência pelos pecados passados. Teremos que fazer forçosamente, queiramos ou não, nesta vida ou na outra. Tudo deve ser reparado, até o último centavo. Mas a diferença é enorme entre fazê-lo nesta vida ou na outra, porque aqui na Terra, com a penitência voluntária, podemos oferecer a Deus uma verdadeira satisfação por nossas culpas, coisa que não podemos fazer no purgatório, onde as penas têm tão só o caráter de expiação. Ou seja, a nossa oração por nós mesmos, se cairmos no purgatório, não tem valia. Amém? Só podemos receber, por misericórdia divina, as orações que os que estiverem aqui na terra fizerem por nós, se lá cairmos. Tá? A minha oração, a tua oração hoje, pelas almas do purgatório, é aplicada a eles. Porém, a oração que fazem propriamente não tem valia. Tá bom? Com dores muito mais suportáveis, mas oferecidas a Deus com amor, em espírito de penitência, unidos aos sofrimentos redentores de Jesus e de Maria, podemos saldar neste mundo todas as nossas contas com a divina justiça, aumentando ao mesmo tempo nossos merecimentos para o céu. No purgatório, pelo contrário, com dores incomparavelmente mais terríveis, não mereceremos absolutamente nada. Aquela purificação não tem valor algum meritório e deixa a alma no mesmo grau de méritos que tinha ao começá-la. Se tivéssemos fé viva, como a tinham os santos, a dor para o católico teria maiores atrativos para o prazer. Não, teria maior atrativo que o prazer para o gentil. Muito forte isso, hein? Por isso os santos se engenhavam em crucificar-se de mil maneiras. Não estavam loucos, eles viam simplesmente com claridade. O sofrer passa, mas o ter sofrido bem não passará jamais. São Pedro de Alcântara, aparecendo depois de sua morte, Santa Teresa de Jesus, disse-lhe radiante de luz: bendita a penitência que tão grande glória me alcançou. Terceiro, caridade para com os defuntos. O Senhor nos diz no Evangelho que com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Mateus 7, versículo 2. E que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Santo Agostinho chega a dizer que nem todas as almas do purgatório recebem os sufrágios que são oferecidos por elas. Gente, olha isso aqui, ó. Nem todas as almas do purgatório recebem os sufrágios que são oferecidos por elas, ou seja, os sacrifícios, tá? Mas unicamente aquelas que durante sua vida se fizeram credoras a eles. E embora essas palavras possam interpretar-se em um sentido mais benigno, não cabe dúvida
que o grau de nossa caridade atual para com as almas do purgatório será um índice e expressão do grau em que seremos atendidos enquanto lá estivermos. Quanta gente que não compreende assim e que se horroriza, por exemplo, do ato heróico da caridade em favor das almas do purgatório, que em realidade a ninguém enriquece tanto como ao que o faz com verdadeira generosidade. Quarto, compaixão e esmola aos pobres. Outro aspecto da caridade que se apoia no mesmo princípio que acabamos de invocar. A Bíblia nos diz expressamente que a esmola expia os pecados, e Cristo nos diz no Evangelho que aceitará como feito a Ele mesmo o que fizermos pelo menor dos seus irmãos. E também nos diz que aproveitemos os bens terrenos para granjearmos amigos nos eternos tabernáculos. Mas a maioria dos homens não compreende essas coisas e preferem fazer-se ilusão de que são ricos 70 anos neste mundo antes de ser efetivamente milionários no outro para com toda a eternidade. Ou seja, são mesquinhos, né? Nós não gostamos de dividir aquilo que é nosso. Quantas pessoas desse tempo de quarentena que estão com uma dificuldade financeira muito grande, né, com tudo fechado, né, não podem trabalhar, aí é que entra a nossa caridade, que se Deus nos abençoa, vamos também abençoar o nosso próximo, não só agora, mas sempre. Sempre haverão pobres no meio de nós, pessoas que precisam de uma ajuda, amanhã pode ser a gente. Não estamos livres não. Então, gente, de coração contrito, mas que essa obra de caridade seja com esse firme propósito de misericórdia para com o próximo, e não apenas uma ação de fingimento, uma ação, vamos dizer assim, mecânica. Não, ação mecânica, gente, não é tão bonito quanto uma obra vinda de dentro do nosso coração. Quando vem de dentro para fora, vamos externar o amor naquela obra de caridade. Vamos amar aquela pessoa que está carente, aquela pessoa que precisa daquele alimento, por exemplo, aquela pessoa que precisa daquele auxílio financeiro que nós podemos dar. Meus amados, eu ajudei uma pessoa, né, junto com a minha esposa, que passava por uma necessidade esses dias. Ela nos contatou, né, em aflição, faltava até alimento na tua casa. Gente, essa pessoa nos ligou depois em lágrimas, para simplesmente agradecer. Aquele pouquinho que eu achei que eu tinha dado, para ela foi muito. A tua obra de caridade pode salvar alguém. Procura na tua rua, procura na tua comunidade, alguém que esteja precisando. Sempre haverá alguém. E te concede ainda graças, indulgências parciais e também plenárias. Tá bom? Perdoar as injúrias generosamente. Gente, isso aqui é um desafio, hein? Olha só. Condição indispensável para que também nos seja perdoada as injúrias que cometamos. Está demasiado claro no Evangelho que alguém possa dizer-se enganado, como nos portemos com o próximo. Assim se portará Deus conosco, sobretudo no que se refere ao perdão das injúrias. Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos. Está condicionado. Nós queremos o perdão, mas nós não queremos dar esse perdão. Tá? Sexto, ganhar indulgências. Gente, atenção para isso, tá? Porque tem indulgências parciais e plenárias. O que são, na realidade, as indulgências plenárias? Todo pecado grave cometido aqui nesse mundo e confessado ao sacerdote, tá? Nota, pecado grave, até veniais, porém confessados, com ato de contrição feito, né, com o propósito de não pecar mais, tá? E em estado de graça. Essa indulgência que a Igreja concede é a eliminação das consequências deixadas por esses pecados que nós cometemos, que seriam pagas no purgatório. Lembra? Para cada pecado grave, 7 anos de purgatório. O fogo é tão intenso que cada segundo pode parecer 1000 anos. Então aqui, a Igreja concede em nome de Jesus as indulgências parciais ou as plenárias. As parciais eliminam parte das consequências a serem pagas no purgatório. As plenárias, plenamente, até aquele dia. Tá? Por exemplo, se ontem eu ganhei em estado de graça a indulgência plenária, ontem, hoje eu pequei de forma grave, eu vou ter que pagar esse pecado de hoje. Fui perdoado até ontem, mas eu pequei hoje também, gravemente. Eu vou me confessar. Enquanto eu não receber outra indulgência, com esse propósito de conversão, tá? A gente tem que estar em estado de graça e na amizade com Cristo. Eu vou ter que pagar isso aqui, tá bom? Então olha só. Expusemos mais acima quanto contribuem as indulgências para abater e ainda suprimir totalmente as penas do purgatório. De fato, aqui no livrinho fala muito sobre isso, tá? Por isso que ele fala aqui um pouquinho atrás, ele falou sobre isso. Pois bem, essa mesma virtude pode ter já em vida a nosso favor. O tesouro espiritual da Igreja, constituído pelos infinitos méritos e satisfações de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, dos mártires e santos, é inesgotável. Olha só, gente, eu vou repetir isso para vocês, tá? O tesouro espiritual da Igreja, constituído pelos infinitos méritos e satisfações de Jesus Cristo e pelos da Santíssima Virgem e dos mártires e santos, é inesgotável. A Igreja dispõe deles não só em favor das almas do purgatório, mas também dos fiéis deste mundo que com as devidas condições pratiquem as obras piedosas que ela assinala, jubileus
indulgências plenárias ou parciais, contém um acúmulo imenso de satisfação e de expiação por nossos pecados ante a divina justiça. A bênção do Papa na hora da morte e a indulgência plenária outorgada a variados atos religiosos que nesse momento se pratiquem não tem outro fim senão preparar a alma para a sua pronta entrada no céu, quiçá sem passar pelo purgatório. O santo sacrifício da missa, a comunhão. Cadê? Aqui. O que expusermos ao tratar dos sufrágios em favor das almas do purgatório tem aqui também valor para satisfazer em vida por nossas dívidas e diminuir as penas que nos corresponderiam no purgatório. Especialmente o santo sacrifício da missa, de infinito valor satisfatório e expiatório. Encomendar a celebração da Santa Missa por nossos pecados, ouvi-la com devoção, unindo nossa intenção do sacerdote, a de Jesus Cristo no altar, que é a mesma da cruz, oferecer junto com os nossos pequenos sacrifícios, nossas tribulações e penas e nossa própria vida, aceitando de antemão a morte que Deus nos tenha destinada, oferecendo-a em sufrágio de nossos pecados, tudo isso unido ao sacrifício do Calvário, que se renova na Santa Missa, tem uma virtude incomensurável para diminuir ou evitar nossa permanência no purgatório. Ou seja, equiparar a nossa vida, nossa mortificação, com a graça de Jesus Cristo. Viver para Jesus, viver em Jesus, por Jesus e com Jesus. Esvaziar-se de nós mesmos e assumir um propósito de santidade, caminhar aqui nesse mundo com Cristo imitando as suas obras. Levando a boa nova para quem ainda não conhece e testemunhando com a nossa vida que Jesus é o nosso Senhor, que Ele habita em nós e que nós somos templo santo dele. Amém? Confissão sacramental. É igualmente grande a virtude da satisfação e expiação por nossos pecados que possui a confissão sacramental. Não somente pelo que em si mesma supõe humilhação e sacrifício e manifestação de nossas culpas, confessadas com arrependimento verdadeiro, em ordem a obter a absolvição das mesmas. Gente, antes de se confessar, o nosso coração tem que estar arrependido, contrito, e aquele propósito: não vou mais errar, não quero mais pecar, vou fazer de tudo para que não reincida nesse mesmo pecado. Fazer de tudo para que não reincida nesse mesmo pecado, mas que teremos agora uma vida santa. Eu vou ser um guerreiro agora, eu vou contar com o Espírito Santo para isso, que Maria passe na frente da minha vida. Deu aquela vontadezinha de pecar, aquela tentação? Não, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, reza o terço, expulsa da tua vida aquela tentação. Se pecou, mediante esse arrependimento, te é perdoado os pecados, me é perdoado os pecados, pelas mãos do sacerdote em nome de Jesus. Por isso que ele diz, um arrependimento verdadeiro. Aqui. Em ordem a obter a absolvição das mesmas, mas principalmente pelo cumprimento da penitência que o confessor nos impõe, que se dirige diretamente a satisfazer e expiar em tudo ou em parte a pena devida pelos nossos pecados e, por conseguinte, a diminuir a que nos corresponderia no purgatório. É lamentável que muitos fiéis não tenham ideia clara da virtude de penitência que nos impõe o confessor, e que alguns prefiram confessar-se com quem se contenta com impor penitências pequeniníssimas e leves, quase como por cumprir. Ainda estas, tão desproporcionais com o castigo que merecem nossas culpas já perdoadas, têm bastante mais eficácia, em virtude do mesmo sacramento. Gente, cumpra a tua penitência. O padre mandou rezar um terço? Reza de todo o coração. O padre mandou você rezar só uma Ave Maria? Faz um terço de uma vez. Deus merece mais, porque Ele dá muito pra gente. E para finalizar, devoção a Nossa Senhora. Os santos afirmam unanimamente que a Santíssima Virgem assiste com ternura maternal a seus devotos verdadeiros na hora da morte, alcançando-lhes a perseverança final e um vivíssimo arrependimento de seus pecados, que lhes desconta em grande parte a pena temporal devida por eles. E se algo fica ainda para o purgatório, intercede por eles ante seu divino Filho, para apressar-lhes a hora da libertação. Em ordem ao purgatório, as devoções marianas mais eficazes e as que ela mais agradece são a reza piedosa e diária do Santo Terço, riquíssimo em indulgências tanto plenárias como parciais, e o Santo Escapulário do Carmo, dignamente levado em vida e na hora da morte. Não como amuleto, tá, gente? Mas como devoção. Tá? Porque um escapulário, um terço, só exposto, sem oração, sem provocar em nós, através da oração, a mudança do nosso coração, são sortilégios. Tá? Importante falar isso. Por meio dessas práticas realizadas com perseverança e bom espírito, podemos desde agora satisfazer por nossas culpas, abater o tempo do purgatório e adiantar o momento da nossa entrada na glória. Amém. Meus amados, muito obrigado a você que acompanhou até agora, tá? Eu vou parar por aqui porque é um pouquinho longo, e num outro vídeo eu prometo que eu complemento esse vídeo aqui, informando a vocês o que são os pecados mortais. Quem desejar adquirir esse livrinho aqui,
tá? Tratado do Purgatório. Pode contatar a minha esposa Adriana aqui nesse telefone que está aqui embaixo, que com todo carinho ela vai calcular para você quanto ficaria. E ao contatá-la, aos interessados, já mandem um zap para ela com o seu CEP, porque isso aí vai facilitar bastante o trabalho dela, tá? Tem um tempinho de gravação ainda. Eu queria trazer para vocês o que na verdade são os pecados mortais. Por que mortais? Porque eles ferem a nossa união para com Deus. Se estamos longe de Deus, estamos próximos da morte eterna, aquela que Satanás tanto quer que soframos eternamente por trilhões de anos e que nunca mais terá fim. Quais são os pecados mortais que o demônio provoca a humanidade a praticar, para afastá-la totalmente da graça divina? Atenção: aborto, adultério, apostasia, blasfêmia, contracepção, furto, divórcio, masturbação, pornografia. Gente, quando ele fala aqui contracepção, tá? Seriam métodos como camisinha, como DIU, tá? Contra um anticoncepcional. Para isso tem o método Billings, que é o método da tabelinha que funciona e, se bem observado e seguido, ele não falha. É um método abençoado por Deus e permitido pela igreja. Pode ver, camisinha, enfim, é um pecado mortal, tá bom? Só que a igreja não prega mais sobre isso, tá? Deveria pregar. Agora você já sabe. Furto, divórcio, masturbação, pornografia, participação na maçonaria, inveja, raiva extrema, homicídio, fornicação, faltar às missas aos domingos, feitiçaria, sacrilégios, suicídio, perjúrio, estupro, terrorismo. Esses aqui são alguns dos pecados mortais mais evidentes no mundo de hoje, tá bom? Então, com essa Ave Maria, vamos nos oferecer a Nossa Senhora para que ela nos leve até Jesus, que Maria passe à frente, pise a cabeça da serpente, que agora sejamos novos homens, novas mulheres, dispostas a seguir adiante esse caminho santificador que é o caminho de Jesus. Nós somos chamados para isso. Não somos chamados para o pecado, nós somos chamados para a santidade. Você tem esse chamado, eu tenho esse chamado. Gente, não esqueça, por favor, de fazer o terço diariamente. Maria promete muitas bênçãos para quem o faz. E agora você acabou de ver a indulgência plenária e parcial também para quem reza o terço. Está aqui no livro, você acompanhou. Então, beneficia a tua vida. E com isso nós seremos sal da terra e luz do mundo, para levar a luz de Cristo para o nosso irmão, que também pode estar caminhando nas trevas. E tudo o que ele precisa talvez seja do nosso testemunho de vida. Tá certo? Que Deus abençoe. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze o terço em família, faça cenáculos em família, vá à missa em família, reze em família. Desde já, faça essa evangelização domiciliar para que os seus filhos, para que os seus netos sintam o gostinho do amor de Deus e tenham esse total interesse em seguir adiante. Gente, o século XXI, já dizia Carol Wojtyla, São João Paulo II, é o século do testemunho. É hora de testemunhar com a nossa vida em quem nós acreditamos, em quem nós seguimos. Somos fracos, pecadores, com certeza, mas a santidade consiste em batalhar dia após dia, com garra e com coragem, com muita oração, contra o pecado. Batalhar contra o pecado e batalhar contra Satanás, com Maria passando à frente de cada ação que possamos fazer. Seja as mínimas até as máximas. Que Deus abençoe, salve Maria Imaculada, e prometo que no próximo vídeo eu venho com um complemento daquilo que falamos aqui. Porque eu quero muito trazer para vocês um pouquinho mais profundamente sobre as indulgências. Tá? Aqui demos uma pincelada, mas tem muito mais coisas. Essa semana ainda ou a próxima eu trago esse vídeo para vocês. É muito interessante, está ao nosso alcance, então, gente, não há desculpa para vivermos no pecado. Tá bom? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.